Em entrevista à Carta Capital, o deputado federal Guilherme Boulos acusou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de orquestrar um novo golpe no Brasil, utilizando para isso o inelegível Jair Bolsonaro e sua turma de traidores da pátria. Na conversa com o editor Rodrigo Martins e a repórter Mariana Serafini, Boulos foi incisivo, afirmando que ninguém respeita puxa-saco e traçando um paralelo direto com o golpe de 1964 para alertar sobre os perigos do cenário atual. Você acha que o Trump se importa tanto assim com o Bolsonaro ou ele só está usando o Bolsonaro para retalhar os BRICS e para tirar proveito dessa situação? Rodrigo, é lógico que tem uma questão de fundo. Até porque, se tem uma avaliação humana que é universal para qualquer época, é que ninguém respeita puxa-saco. Ninguém respeita puxa-saco. Pode ter gente que até goste de ter um outro puxando o seu saco, mas não respeita. Então, o Trump não respeita o Bolsonaro. O Trump não respeita o Bananinha. Acho que ele respeita. Ver um cara fazer isso contra o seu próprio país, o Trump utiliza essa turma. Então, achar que foi uma solidariedade com o Bolsonaro que levou isso, não. Mas o que torna a coisa ainda pior. Porque, veja, historicamente, os Estados Unidos, para garantir os seus interesses econômicos, que é o que importa para os Estados Unidos, interesses geopolíticos e econômicos, manter o imperialismo deles e ganhar grana para as empresas deles, se for preciso, saqueando e roubando o resto do mundo inteiro. Foi isso que eles fizeram, historicamente, para consolidar o poderio. Vamos lembrar de 64? O que aconteceu em 64? Os Estados Unidos também diziam que apoiavam o golpe contra o João Goulart porque estavam preocupados com o comunismo no Brasil. Mas eles não são mal informados. Eles sabiam que o João Goulart não ia se alinhar com a União Soviética. Eles sabiam que não tinha um risco comunista no Brasil. O que estava por trás do golpe de 64? Estava os interesses da indústria siderúrgica norte-americana na extração de minério de ferro no sudeste brasileiro, sobretudo em Minas Gerais. Na extração de minas. Queriam que o Jango fizesse um contrato lesa-pátria, liberando essa extração com remessa de lucro, eles fazendo o que quiseram com baixíssimo preço. O Jango não assinou. Eles deram o golpe, um mês depois do golpe, o Castelo Branco assinou. Então, veja, os Estados Unidos sempre contou com traidores da pátria aqui para defender os seus interesses. Os golpistas de 64 fizeram isso e os golpistas de 2025 estão fazendo igual. Diferente do golpe de 64, Boulos revela os reais interesses que movem a atual articulação por um novo golpe no Brasil. Qual é o interesse hoje em jogo dos Estados Unidos? Não é o minério de ferro brasileiro. O que está em jogo hoje é outra coisa. Você tem cada vez mais um declínio da hegemonia norte-americana. A China caminha para ser a principal economia do mundo. Os Estados Unidos sempre tiveram uma visão da América Latina como quintal deles. Hoje a principal relação comercial da maior parte dos países latino-americanos é com a China, inclusive a do Brasil. Os BRICS representam ainda mais do que fluxo comercial uma possibilidade real de um comércio alternativo ao dólar. O deputado Guilherme Boulos não só aponta que os Estados Unidos encontraram traidores da pátria para orquestrar um novo golpe no Brasil, como também defende a postura do governo Lula em reagir a essa articulação. Os Estados Unidos, diante do crescimento chinês, querem recuperar a sua zona de influência na América Latina, como uma zona de segurança numa nova Guerra Fria com a China. É isso que eles querem. É reinaugurar a doutrina Monroe do século XIX, do América para os americanos. É isso que esses caras querem. E eles encontram traidores da pátria, porque vamos lembrar que o Bolsonaro já disse que se fosse eleito novamente, tiraria o Brasil dos BRICS. Vamos lembrar disso. Eles encontram traidores da pátria para defender que o Brasil se subordine aos Estados Unidos. E o governo Lula reagiu de maneira correta, altiva e soberana. Dizer, aqui não. Nós continuaremos nos BRICS, você não vai intervir nas nossas questões internas, no judiciário, né? E, mais do que isso, né, o Brasil vai manter PICs, manter a 25 de março. Mas tem coisas que se você dissesse, sei lá, eu não precisava ser há 10 anos atrás, há 10 meses atrás, um mês atrás. Se alguém dissesse, olha, a maior potência econômica do mundo
está muito preocupada com a 25 de março, dizendo que é uma deslealdade comercial. Tenha certa paciência. Então, Aliás, até uma dúvida, assim, aonde vende mais produto pirata? Na 25 de março ou em marketplace americano? Pois é. É a mesma coisa quando eles faziam a dita guerra às drogas na Colômbia. Quem é o maior consumidor de cocaína do mundo? O mercado norte-americano. Os Estados Unidos sempre se baseou nessa hipocrisia. O que vale para eles não vale para os outros. Né? Eles são especiais, eles têm regras próprias. Mas aqui não. E a reação do Lula foi soberana. O deputado do PSOL reafirma sua posição de que a decisão do Supremo Tribunal Federal foi embasada e que Bolsonaro está colhendo o que ele plantou. Olha, eu acho que a decisão do Supremo Tribunal Federal foi embasada, né? Tem fatos concretos, e o Bolsonaro está respondendo por aquilo que ele fez. O Bolsonaro está colhendo o que ele plantou e seguiu plantando mesmo como réu no Supremo Tribunal Federal. Um contexto que justifica essa decisão do Supremo Tribunal Federal, se você acha que o bolsonarismo pode, de alguma forma, instrumentalizar esse episódio para reforçar aquela narrativa de que Bolsonaro está sendo perseguido pela justiça brasileira. Rodrigo, eles vão fazer isso em qualquer momento. Tá? Eles já fazem isso quando Bolsonaro estava sem tornozeleira até ontem. Eles farão isso quando o Bolsonaro for preso, porque a tendência é ele ser preso, porque as acusações são graves e consistentes. Então não dá para a justiça se pautar, ou pautar suas ações e seus tempos, na narrativa que o bolsonarismo vai construir. Eu acho que a decisão foi acertada, porque, de fato, você tinha ali riscos. Bom, a imprensa toda, semana passada, noticiou que o grande aliado do Bolsonaro, o governador do estado de São Paulo, se prestou a ligar para ministros do Supremo Tribunal Federal para tentar convencê-los a devolver o passaporte do Bolsonaro para ele ir para os Estados Unidos, supostamente ajudar nas negociações do tarifaço. Eu interpelei o Tarcísio na Procuradoria-Geral da República para que o PGR avalie se tem crime de facilitação de fuga e de obstrução de justiça no que ele fez, porque, logicamente, ali tinha um esforço para permitir a fuga do Bolsonaro. O Bolsonaro já disse mais de uma vez, tem aquele episódio com a Embaixada da Hungria, se eu não me engano, que se quisesse sairia, que não saiu porque não quis. Ou seja, e quando o cidadão começa a usar publicamente os canais dele de comunicação com a sociedade para chantagear o país, não é para fazer oposição ao Lula, isso pode. Um monte de gente faz nas redes sociais. Não é para criticar medidas do governo ou questionar decisões judiciais. Isso também pode. O que não pode é cometer crime. E quando você se alia a uma potência estrangeira, aliás, o país mais rico e poderoso do planeta, para conspirar contra o seu povo, uma espécie de sequestro, e colocar como pedido de resgate a anistia dos seus próprios crimes, isso é escandaloso. Aqui se faz, aqui se paga, Rodrigo. Diante do histórico do bolsonarismo, o Boulos não hesita em taxar essa turma de covardes. Esse vitimismo é o sinal mais evidente da covardia. Covardia que não é só do Jair Bolsonaro. É a covardia como traço de caráter do bolsonarismo. Você veja, o Bananinha que está conspirando agora lá nos Estados Unidos é o mesmo que tinha dito que botaria um cabo e 2 soldados para fechar o Supremo. Na primeira intimação, fugiu. A Carla Zambelli, que saiu como pistoleira na rua aqui perto, né? Atacando os outros, defendendo que general desse o golpe e tudo mais, foi condenada pelos crimes, fugiu para a Itália. O Bolsonaro, que chamava o Xandão de canalha, de não sei o que e tal, quando ficou na frente do Xandão, pediu desculpa e perguntou se queria ser vice. A covardia é a característica dessa turma. Faça a comparação, e termino com isso, com a postura do Lula diante dos processos que recebeu na Operação Lava Jato. Vocês viram o Lula pedir desculpa para o Sérgio Moro? O Lula confrontou o juiz Sérgio Moro, dizendo que a história iria mostrar como mostrou. Foi colocada a hipótese do Lula usar tornozeleira. O Lula não aceitou de jeito nenhum. Não aceitou. Foi ainda
Bom, vocês se lembram, aventado, o Lula como ex-presidente com relações, todo mundo poderia ter ido para uma embaixada se refugiar. Em nenhum momento fez isso, foi para os sindicatos metalúrgicos do ABC e depois se entregou para a Polícia Federal. Quem fez isso foi o Bolsonaro, acampou na embaixada da Hungria. Pois é. Boulos também não poupou Eduardo Bolsonaro, a quem criticou por conspirar abertamente contra o Brasil. Ele está tão apaixonado por si próprio que está cometendo erros cabais, sentenciou o deputado do PSOL. Se o Eduardo Bolsonaro não estivesse hoje abertamente como réu confesso, porque ele faz e depois faz questão de gravar um videozinho dizendo o que fez, conspirando contra o Brasil com autoridades estrangeiras, que veja, se a gente deixa isso passar, mano, a gente fala, não, tudo bem, se fizer vai vitimizar os caras, é melhor não fazer para não dar argumento. Qual é o efeito rebote disso? Você vai naturalizando práticas que são criminosas e inaceitáveis. Quem imaginaria, gente? Imagine um deputado dos Estados Unidos, democrata, republicano, qualquer um, que fosse para a China ou para qualquer outro país, conspirasse abertamente contra os Estados Unidos. Se esse cidadão tivesse o devido processo legal, seria sorte. Mais provável nos Estados Unidos é que ele fosse para Guantánamo ou para uma base da CIA, por conspiração contra a pátria. O Eduardo Bolsonaro está fazendo isso de maneira descarada, ao vivo, transmitir, ele grava o vídeo. Eu acabei de conversar com não sei quem, porque eu acho que ele está tão embriagado, ele está se sentindo alguém que está mudando a geopolítica mundial, acho que ele está tão apaixonado por si próprio que ele está cometendo erros cabais, que ele está cometendo crime e registra o crime, e confessa o crime. Então veja, se o judiciário brasileiro permanecer inerte diante disso e falar, pode, viu? Ô Bananinha, pode continuar fazendo isso? Seu pai pode continuar falando com você todo dia, te orientando para você conspirar contra o país? Seu pai pode usar o Twitter para ficar se comunicando com o Departamento de Estado norte-americano e agradecendo o Trump e querendo criar um sentimento de traição da pátria no país livremente? Gente, tem limite. Eu entendo, e é evidente, a gente sabe como é que funciona a política, a fake news, o jogo da extrema-direita, que eles vão querer usar isso para dizer que teve um abuso, para reforçar uma retórica de perseguição. Mas se esse for o critério usado pelo Supremo Tribunal, pela justiça brasileira, nós estamos perdidos. Nem iniciaria o processo contra o Bolsonaro. Nem o teria tornado inelegível. Então, assim, os caras estão dobrando e triplicando a aposta. O que resta para o judiciário brasileiro? Garantir o cumprimento da lei. Eu acho que é isso que foi feito. Para Boulos, as máscaras estão caindo. Aí você vê. Eu acho que as máscaras estão caindo. Quem se dizia valentão está mostrando quem é. Quem se dizia patriota está se mostrando traidor da pátria. Eu acho que se há alguma coisa de positivo nesse episódio de crise, de ataque que o Brasil está sofrendo, é que fica claro quem é quem e de que lado cada um está. Para Boulos, essa crise traz uma oportunidade para o Brasil reconstruir um pacto nacional popular. Eu acho que isso abre para o Brasil uma oportunidade. Toda crise, ela tem riscos e oportunidades. Quais são os riscos dessa crise para o Brasil? Os riscos dessa crise para o Brasil é ele, de fato, impor a tarifa em 1º de agosto, ele implementar sanções e isso gerar instabilidade econômica do Brasil no primeiro momento. Porque é verdade, nós temos que dizer, vários setores brasileiros hoje, até reconfigurar a cadeia de fluxo global de outro jeito, até conseguir se readaptar, teriam problemas. Isso significa emprego, isso significa fechamento de parques produtivos, eventualmente. Então, esse é um risco que o Brasil está analisando e tem que considerar. Agora, você não negocia soberania. Você pode sentar na mesa e negociar muita coisa. Soberania você não pode negociar. Quem negocia soberania é traidor da pátria, é canalha. Agora, ao mesmo tempo, essa crise dá uma oportunidade do Brasil reconstruir um pacto nacional popular. O que quer dizer isso? Veja, em um momento extraordinário, você pode reconfigurar uma situação no país
que construa um consenso social, inclusive para o país acumular eventualmente mais déficits, para poder investir pesado em P&D, pesquisa e desenvolvimento, em tecnologia de ponta, para o Brasil tomar a atitude de quebrar patentes norte-americanas, Remédios, remédios que aliás vêm da Amazônia. A taxação das Big Techs é A taxação que o próprio presidente Lula falou é uma oportunidade para o debate das Big Techs ser feito não sob a ótica que os bolsonaristas conseguiram emplacar, que era de censura, mas ser feito sob a ótica da soberania nacional. Então, se a gente souber aproveitar isso, dá para reconfigurar um pacto soberano no Brasil que pode nos levar a um lugar mais avançado do que nós estamos hoje e com participação do povo, com mobilização da sociedade. É nisso que eu acredito.